Num dos meus vídeos anteriores, faço uma afirmação completamente absurda à primeira vista, mas que explicarei nas linhas seguintes e, em particular, pelo testemunho que aqui vos dou. Aliás, afirmo que Simão Toco continua a exprimir-se oralmente, embora tenha falecido oficialmente a 31 de dezembro de 1983. Ele mesmo profetizou numa canção intitulada Colo Yacucambau, da qual apresento-lhe também um trecho. Afirma o seguinte: mesmo que eu não seja mais do mundo dos vivos, vocês continuarão a ouvir a minha voz. Canamuntiafua Yasinga Kalampe Ondinga Meyamana Luayo. Aqui está a história. As orações dentro da Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo do Mundo são realizadas no tabernáculo, o lugar secreto onde o todo-poderoso Tatanzambi se manifesta falando diretamente aos seus filhos através de irmãos e irmãs que têm o dom de servir como um canal de transmissão entre os céus e a terra. Estes são chamados de vates. Esta palavra está na origem do verbo vaticinar em latim, que deu vaticinar em português. O significado é prever o futuro, falando como um oráculo, profetizar. Então, naquela noite de julho de 2006, o Espírito tomou conta de um vate. Kiambutequeno, disse ele, olá a todos. Todos respondem em uníssono, Kiambote, Mono e Simão Toco, Seguvate. Eu sou Simão Toco. O Espírito continua a se expressar em Kikongo, anunciando em substância. Eu, Simão Toco, vim dizer que vou operar uma maravilha que vai surpreender o mundo inteiro. Como fiz nos tempos antigos com Ciro, a quem chamei da Pérsia, e coloquei no trono para que ele pudesse ser poderoso na terra, preparei um homem na Babilônia, nos Estados Unidos. Este homem é um homem negro, cujo nome significa preparado, predestinado. Em Kikongo, Kubama. Chamei esse homem, esse negro, descendente de um africano, para que eu, Simão Toco, pudesse colocá-lo no trono da Babilônia. Ele será o primeiro negro a liderar a maior potência do mundo, os Estados Unidos da América. No final desta sessão de oração, não hesitem, saiam para a rua e proclamem em voz alta: Simão Toco é Deus. Ele vai provar isso colocando um homem negro na Casa Branca. Seu nome é Kubama, porque ele estava preparado para isso. O mundo ficará paz, boquiaberto, mas assim saberão que existe um Deus que é o mestre dos tempos e das circunstâncias. Tudo o que ele prediz acontece, sua palavra nunca cai por terra, nunca sai em vão. Isaías 55:11. Proclamem que Simão Toco é Deus. Vocês vão ser tomados por tolos, mas não se preocupem. Quando a profecia se realizar, quando Obama se tornar presidente dos Estados Unidos, eles virão até vocês e acreditarão que, na verdade, Deus está com vocês. Apesar de surpresos, obviamente com medo de se passar por loucos, os irmãos e irmãs que participaram dessa famosa oração se espalharam pela rua gritando: Simão Toco é Deus! Simão Toco é Deus! Ele vai provar isso colocando um homem negro no trono dos Estados Unidos da América. Seu nome é Kubama, porque ele foi preparado pelo próprio Simão Toco para ser presidente. Sim, Simão Toco é Deus, o que ele previu hoje se tornará realidade. Eu nunca poderia ter inventado uma história tão absurda e a única prova de que ela é verdadeira
nos é fornecida pelo dicionário e Congo-Inglês do Reverendo Coleman Bentley, onde vocês poderão ler a definição de cubano. A. Nome comum da nona classe. Significa ordem, preparação. B. Verbo intransitivo que significa ser bem ordenado, bem regulado, bem preparado. 2 anos depois, em 20 de janeiro de 2009, Barack Obama foi empossado como o 44º presidente dos Estados Unidos da América, para espanto de todo o mundo, conforme previsto por Simão Toco. Observem que quando se separa a última letra de Barack, ou seja, K, e a anexa a Obama, o nome passa a ser Cobama, ou seja, Cubama. Apenas uma letra distingue os dois nomes, exatamente como profetizado por Simão Toco. C'est Ingueta loué, c'est Astor Melo. loué, c'est loué.